E aí galera, ligado aqui no canal Bom e Barato Suplementos. Bom, vocês já viram que o cenário mudou totalmente, e isso é porque o vídeo de hoje do projeto Fique Fit é o segundo episódio. E nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre a dieta que você tem que ter. Eu já expliquei um pouco basicamente sobre como vai ser dividida a dieta no primeiro episódio. Então se você não assistiu, clica nesse link que eu vou deixar aqui para você clicar. Você vai ser redirecionado para ele enquanto esse vídeo está pausado. Você vem e assiste ele se você não viu ainda. Se você viu, você percebeu que eu falei que o nosso corpo tem um processo biológico que se chama homeostase, que é a capacidade dele de se adaptar às situações e às condições que você dá para o seu corpo. Então, como eu falei, se você consome 3.000 calorias diárias, você não pode do nada pegar e consumir 1.000 calorias, porque isso vai ser extremamente catabólico. Você vai perder massa muscular por causa disso. Então você tem que ir abaixando aos poucos as calorias que você está consumindo para que você possa emagrecer. E hoje eu vou estar mostrando para vocês tanto como você pode montar uma dieta, como as principais fontes de macro e micronutrientes que a gente vai estar usando. Então, para você estar montando sua dieta, primeiro a gente tem que entender os alimentos que a gente vai estar usando. E eu vou mostrar para vocês. Os macronutrientes são divididos nos seguintes: proteínas, gorduras boas e carboidratos. O que seriam eles? As proteínas são os principais componentes do seu músculo. Não tem como você criar músculo sem estar consumindo a proteína. Aí você vai falar, mas eu não quero criar músculo, eu quero emagrecer. Beleza, mas a gente quer emagrecer com qualidade muscular. A gente não quer emagrecer e ficar raquítico. A gente quer emagrecer, mas manter o músculo que a gente tem. Para isso a gente vai precisar de uma quantidade de proteína X. Você pode saber essa quantidade de proteína melhor junto com um nutricionista. Mas eu, por exemplo, na minha dieta, eu vou estar utilizando 2 gramas de proteína por quilo corporal meu. Por quê? Porque é um padrão que foi estipulado para que se ganhe massa muscular ou se mantenha ela. E esses 2 gramas de proteína no meu corpo, eu, por exemplo, tenho 80 quilos, então eu vou ter que consumir 160 gramas de proteína por dia. E quais seriam as fontes dessa proteína? Eu já separei os alimentos aqui, ó. No meu caso, eu uso leite desnatado. Vocês vão falar, mas leite não engrossa a pele? Não falaram que leite engrossa a pele? Depende, tem muitos artigos mais atuais agora que falam que o leite não engrossa a pele coisa nenhuma. Eu vou mostrar pra vocês aí embaixo, isso já foi desmistificado. O leite é um produto que a cada 200 ml, ou seja, um copo, ele tem 9 gramas de carboidrato e de 6 a 7 gramas de proteína. Então eu uso ele, mas não use em excesso porque ele tem muito carboidrato. E quando eu chegar no carboidrato, vocês vão ver que ele é tanto um vilão como um herói nessa questão nossa de perder peso. E também vou estar utilizando o peito de frango, claro. A cada 100 gramas de peito de frango cru, você tem mais ou menos 22 gramas de proteína. Então eu já compro esse aqui, ó, não estou fazendo propaganda nenhuma de marca, mas eu já compro esse aqui porque ele é dividido em filés. Então é só você colocar ele numa, sei lá, numa frigideira, ou cozinhar ele, fazer do jeito que você quiser, grelhado, que já fica de uma forma melhor. Outra fonte de proteína que eu estou utilizando também é o ovo, mas como o ovo acabou aqui, não vai ter como eu demonstrar para vocês. Mas a cada ovo inteiro você possui 5 gramas de gordura e também tem 6 gramas de proteína, que é uma coisa boa, mas tome cuidado com a questão das gorduras contidas nele. A gordura ela é concentrada na gema do ovo, então se você não quer consumir gordura, tire a gema, mas a gema também é uma principal fonte de proteína. Metade das proteínas do ovo está contido na gema. Então você tira a gema, mas aí você fica sabendo que a clara tem só 3 gramas de proteína. Você pode estar utilizando também outras fontes, como o peixe, por exemplo. Eu não utilizo porque eu acho que o peixe é muito caro. Eu gosto muito de peixe, mas pelo valor e a quantidade que eu teria que comer, pra mim não vale a pena. Tem também a questão do whey protein, da albumina que você pode usar, mas essa questão da suplementação eu vou estar falando no próximo vídeo que vai ser focado só nisso. Então essas são minhas fontes de proteína principais. Então vamos falar agora dos carboidratos e como que vai ser a utilização dele e as principais fontes. Os carboidratos funcionariam, eu vou usar aquele típico exemplo. Se você tem um muro, o muro é composto de tijolos, certo? Os tijolos seriam as nossas proteínas. E nessas proteínas você tem que passar argamassa, que seria alguma coisa para você levar essas proteínas para o seu músculo. E isso seria a função dos carboidratos, de uma forma assim bem básica, fazendo uma comparação. Carboidrato vai te dar energia, ele que vai virar as moléculas de ATP. Então, a gente tem que ter noção também dos carboidratos que tem um índice glicêmico alto e um índice glicêmico baixo. O que seria isso? Traduzindo assim, eu quero falar da forma mais simples possível para vocês e para todo mundo que está assistindo o vídeo entender. O índice glicêmico alto seria aquele que é absorvido pelo seu corpo rapidamente. Então, por exemplo, um traquinas, você come um biscoito traquinas.
você vai ver que vai passar 10 minutos e você já vai estar com fome de novo. Por quê? A principal fonte daquele carboidrato é o açúcar. O açúcar, o índice glicêmico dele é assim, o maior existente, entendeu? Então ele vai ser absorvido muito rapidamente pelo seu corpo. Já o índice glicêmico baixo, o índice glicêmico médio, a glicose, ou seja, as moléculas de ATP vão ser lançadas mais devagar no seu corpo. E isso aí tem muito a ver com aquele negócio de ciclo de Krebs, da distribuição dos elétrons, etc. Mas eu não quero entrar nessa questão mais científica agora. Então, pra gente, a utilização dos índices glicêmicos baixos, carboidratos de índice glicêmico baixo, seria mais interessante. Porque a gente não quer ficar com fome nessa fase. Você não quer, por exemplo, comer agora, daqui a 1 hora já está com fome de novo, porque a gente vai ter que comer muito menos para que possa emagrecer. Mas é comer menos, não é deixar de comer, como muitas pessoas pensam. A distribuição do meu carboidrato e da minha dieta é de 3 em 3 horas, eu como de 3 em 3 horas. Então, para eu não ficar com fome, eu uso os carboidratos de índice glicêmico baixo. Mas às vezes, quando eu quero, eu uso de índice glicêmico alto também, vocês vão ver pelas fontes que eu vou mostrar para vocês. Tem aqui, ó. Macarrão, uma excelente fonte de carboidrato. Aqui esse aqui, por exemplo, a cada 100 gramas dele são 76 gramas de carboidrato. Vocês vão falar, mas é muita coisa, não sei o que. É só você não comer 100 gramas, né? Esse aqui, por exemplo, tem 500 gramas. Ou seja, se você dividir ele por 5, a cada porção dele vai ter 76 gramas de carboidrato. Mas não é o caso. E como eu falei, na proteína são 2 gramas de proteína por quilo. O carboidrato também. Eu estou utilizando 2 gramas de carboidrato por quilo. Então seriam 160 gramas de carboidrato por dia na minha dieta. Você tem que estipular para a sua. Você vai ver que eu vou ensinar daqui a pouco a questão de como calcular o saldo calórico, como calcular mais afim a dieta que você vai estar utilizando. Então, para mim, vai diminuindo aos poucos, como eu falei, até chegar em 2 gramas aí continuo consumindo. Se eu ver que é necessário, eu posso abaixar mais ainda, mas no momento 2 gramas está sendo muito bom para mim. Outra fonte de carboidrato, ela está até no saquinho, que é a batata inglesa. Vocês vão falar, mas batata inglesa é de índice glicêmico alto. Como eu falei, isso depende muito da hora que você está querendo comer. Se você comer um carboidrato de índice glicêmico alto, como a batata inglesa, e não sentir fome, não tem problema algum, cara. Não tem problema algum. O que importa é a quantidade que você vai comer no final do dia. Então a batata inglesa também é muito bom. Vou ver nesse caso aqui se quanto que a informação nutricional diz que tem. A cada 3 unidades dessa aqui, ó, que é desse tamanho mais ou menos, essa aqui, por exemplo, a cada 3 dessas você tem 18 gramas de carboidrato. Então você vai dividindo nas suas refeições até você ver o tanto que você vai ter que comer. Aqui está outra fonte de carboidratos e que é provavelmente a mais conhecida pelos marombas, que é a batata doce. Carboidrato de índice glicêmico muito baixo, e também tem uma questão nela que é melhor que a batata inglesa, que ela tem mais vitaminas, ela tem mais minerais. Então, no geral, a batata doce é melhor que a batata inglesa. Mas eu, por exemplo, não gosto de batata doce, então eu não como tanto ela na minha dieta. Mas se você gosta, pode estar utilizando, mas você não tem que ficar preso a isso. Por exemplo, se eu não comer batata doce, eu não vou ficar forte ou eu não vou emagrecer. Não tem nada disso, velho. Vocês viram um tanto de fonte de carboidrato que você pode estar utilizando? Escolhe as que você gosta mais e adequa a sua dieta. Batata doce é similar também a quantidade de carboidratos dela com a quantidade de carboidratos que eu falei que tinha na batata inglesa. Outra fonte de carboidrato, aveia. Aveia tem que ter na dieta, cara. Não sei se você gosta ou não, mas se você gostar, tem que ter na sua dieta. Porque a aveia, ela é uma fonte de carboidrato, é uma fonte de proteína, é uma fonte de gordura boa. Ela tem os 3, ela tem tudo, é um alimento completo. E a cada 2 colheres disso aqui tem 20 gramas de carboidrato, que seria mais ou menos quanto que eu consumiria em cada refeição minha, dividindo de 3 em 3 horas, como eu falei. Então é um excelente carboidrato para você e de índice glicêmico baixo. Outra excelente fonte de carboidratos é essa aqui, ó, o arroz. O arroz a gente tem o arroz parabolizado, o arroz branco e também o arroz integral. Você pode dividir ele nas questões da velocidade de absorção também. Eu prefiro usar o arroz branco, que é o que eu mais gosto, e mesmo tendo um índice glicêmico alto, eu me sinto saciado comendo ele. A gente vai ver as quantidades de arroz branco que você pode comer e a quantidade de carboidratos que ele tem quando eu for explicar um pouco mais na divisão da dieta. E aqui agora também, eu utilizo as frutas, maçã e banana. Frutas são algo que eu gosto muito. É claro que tem aquela questão da frutose. Por quê? Porque a frutose seria o açúcar contido na fruta e isso pode acumular gordura para você. Mas se você souber comer, não comer em excesso, não tem problema algum essa questão da frutose. É até bom que você não saia da dieta. Eu, por exemplo, adoro uma banana. Mas ele adora uma salsicha. E a maçã também, é claro. Então, a banana já seria de um índice glicêmico alto, a maçã de um índice glicêmico baixo. Então, você vê aí o que você acha melhor na questão de fruta. É muito bom para você não sair da dieta. Cada banana tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato, assim como a maçã.
Então essas são as fontes de carboidrato que eu estou utilizando na minha dieta. Basicamente são essas. Agora vamos para a gordura boa. Como eu falei no último vídeo também, as pessoas às vezes têm medo de consumir gordura. Mas a gordura é muito boa para melhorar a sua circulação, para melhorar o colesterol. Sim, melhorar o colesterol, já que a gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Também para o transporte de nutrientes para o seu corpo, transporte de proteína para o seu músculo. Então a gordura boa tem uma função em tudo que a gente for fazer. E algumas fontes que eu estou utilizando, olha. Aqui ó, azeite. Não estou fazendo propaganda para marca nenhuma. O azeite é uma fonte muito boa de gordura boa. A cada uma colher de sopa, esse aqui tem esse azeite que não está falando quanto que é a questão de gordura boa, mas eu vou deixar passando aqui do lado para vocês quanto que tem de gordura boa a cada colher de azeite. E é uma fonte muito boa também se você quiser, por exemplo, você vai fazer um ovo, você pode juntar a sua frigideira com isso, é melhor do que usar gordura vegetal, o óleo, né, no caso. Outra fonte de gordura boa que eu estou utilizando é o coco. Para quem não sabe, o coco sim é uma fonte muito boa de gordura. E eu estou utilizando ele porque assim, até para você fazer uma receita aqui, outra ali, é muito bom também. E outra fonte de gordura que eu estou utilizando é o ômega 3, que é contido nos peixes, como eu falei, que eu não estou utilizando tanto na dieta, mas eu uso em forma de suplementação. Não vou mostrar ele aqui agora, porque suplementação vai ficar para o próximo vídeo, como eu tinha falado para vocês. Então, pessoal, na minha dieta são essas fontes de proteína, carboidratos e gorduras que eu estou utilizando. É claro, eu ainda não vou entrar no mérito dos aminoácidos, porque para quem não sabe, nas proteínas nós temos os chamados aminoácidos, mas eles são considerados micronutrientes e não macronutrientes, por isso que eu não vou falar tanto deles. No próximo vídeo eu também posso falar um pouco disso, porque as principais fontes de micronutrientes são contidas na suplementação. É claro, se você comer um frango, vai ter os aminoácidos, porque o aminoácido é o que compõe a proteína, como eu falei. Mas é melhor deixar para o próximo vídeo para falar para vocês. Então por isso que eu quero dizer para vocês continuarem acompanhando. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma tabela muito boa que foi mostrada para mim pelo Leandro Twin. Acho que a maioria conhece o canal dele, se não conhece está na descrição. E nessa tabela a gente vai conseguir calcular quanto de cada alimento desse que a gente vai consumir no dia, agora que a gente já tem uma base do que a gente pode comer. Então galera, é o seguinte, quando vocês abrirem essa tabela aí, que eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição do vídeo, vocês vão ser mandados para essa tela aqui, mas não é aqui que a gente vai clicar. Você vem aqui embaixo, ó, você está vendo nessas abas aqui de baixo, você vem nessa azul escrito TMB e vai estar escrito tudo isso, eu vou estar explicando para vocês aqui. O que a gente vai fazer primeiro é calcular nosso gasto calórico diário. Então você vai mudar aqui o seu peso, sua altura, sua idade e esse FA eu vou estar explicando o que é. No meu caso agora eu tô com 80 quilos, 1,80 centímetros, que seria 1,80 m, idade atual 18 anos. E esse FA, vocês vão perguntar o que é? É o fator de atividade, como a gente pode ver na tabela aqui do lado. Você vai ver o que você é aqui, em qual você encaixa: sedentário, super levemente ativo, moderadamente ativo, altamente ativo. A maioria das pessoas vão se encaixar em moderadamente ativo, que seria se você faz uma musculação, por exemplo, um aeróbicozinho de leve um dia ou outro. Se você é altamente ativo, você já faz mais do que uma atividade. Você faz, por exemplo, uma natação e musculação junto, entendeu? Então você vê que se encaixa para você e deixa aqui. No caso eu recomendo deixar 1,6 mesmo. Então o gasto calórico diário meu aproximado é 3.111 calorias, ali atualizou. Então vamos deixar 3.100. Beleza, depois que a gente achou o nosso saldo calórico diário, a gente vem nessa outra aba aqui, ó, que seria dieta on. É aqui que você vai escrever todas as coisas que você vai ter na sua dieta. Então, como eu mostrei pra vocês as fontes de proteína e carboidrato, você coloca aqui, ó, 1000, que seria, você pode renomear aqui, você pode ir editando no arquivo normalmente. Café da manhã. Você muda aqui o horário que você toma café, eu não sei que hora você toma café. No meu caso aqui, o café da manhã seria 5h50 da manhã, sim, 5h50 da manhã. E eu colocarei aqui 3, do outro lado, ovos. E aqui você coloca a quantidade de proteína que vai ter. Você tá vendo, proteína A e proteína V, seria de fonte animal ou fonte vegetal. Vamos colocar aqui a do ovo na fonte de proteína animal, até porque não faz diferença tanto na questão de qual proteína você vai colocar. 3 ovos vão te dar 18 gramas de proteína, vão te dar também, se dependendo da quantidade de clara gema você comer, vamos supor que eu tô comendo 2 gemas, 10 gramas de gordura, nada de carboidrato. E é isso, aqui embaixo ele já calcula para você as calorias que vai te dar. Então você vai fazendo isso aqui para todas essas refeições aqui, dividindo em cada refeição que você tem. Então se você come 3 ovos, mais aqui escreve uma banana, que como eu falei tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato. Ele já aumenta aqui para você, ó, para 250 calorias que deu nessa refeição. E lembrando que se a gente quer emagrecer,
emagrecer, a gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta. Então tem que dar no final menos de 3.111 calorias nessa média aí. Você vai preencher tudo e depois que você preencher tudo, você vai ver desse lado aqui, ó, que ele já vai calcular tudo para você, o excedente ou o que tá faltando. Aqui nesse excedente aqui tem que ficar menos. Porque se ficar mais, significa que você está consumindo mais calorias do que você deveria. Então você vai preencher essa tabela toda. Se você tiver dúvida ainda de quantidade de carboidrato, proteína que certo alimento tem, você vem nessa aba aqui embaixo que está escrito tabelas, tá vendo? Você vem aqui, então aqui tem uma fonte, as fontes principais de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Por exemplo, peito de frango cru. Como eu tinha falado para vocês e mostrado também aqui, ó, nessa tabela aqui, peito de frango cru. Você vem aqui e coloca nessa porcentagem a quantidade. 100 gramas de frango. Ele já coloca para você aqui, ó, tem 21,5 gramas de proteína, 3 gramas de gordura, sendo que dessa gordura 1 grama é saturado, 1 grama monoinsaturado, entendeu? Como eu falei, o Leandro Twin disponibilizou essa tabela e se você quiser ver como funciona mais ou menos, nada mais justo que eu de mandar vocês pro vídeo dele. Então o vídeo dele tá aí na descrição do vídeo. Então você monta a sua tabela, vê a quantidade e os alimentos que você vai estar consumindo para a dieta. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser continuar acompanhando o projeto Fique Fit, inscreve aí embaixo no canal. Não esquece de deixar o joinha se você gostou. Adiciona os favoritos se possível também. Valeu, falou. Fiquem com Deus, porque Deus é muito bom e ajuda a vida de todo mundo, independente de você acreditar nele ou não. Até o próximo vídeo. E eu como salada também, viu galera? Aqui ó.